Olá, olá pessoal, todos bem? Aqui é a Elebeck falando. Volta e meia eu apareço para compartilhar experiências minhas, assim, coisas que deram certo, né? Algumas técnicas, algumas coisinhas que uso no meu dia a dia, né? Que possam estar auxiliando, principalmente nós mulheres e mães, né? No nosso dia a dia, na educação com os nossos filhos, né? A enfrentar alguns desafios, né? E hoje eu vou apresentar aqui a técnica do espelho que eu utilizei para auxiliar meu filho em questões de, não sei se posso dizer bullying, né? Mas a gente sabe que na vida, isso desde criança até adulto, a gente vai se deparar com situações em que pessoas vão nos falar coisas que, se a gente não souber identificar o que é meu e o que é do outro, o que o outro está falando, se aquilo me serve realmente, se não é dele que ele está falando. Então, dependendo do meu nível, da minha frequência, da minha autoestima ou não, né, da minha carência ou não, de tudo que eu vivi durante a minha vida, traumas, enfim, as minhas dificuldades, eu vou estar pegando aquilo e assimilando aquilo que a outra pessoa diz e isso pode me derrubar, né? Pode me fazer mal, né? E sempre no sentido do que o outro não é que não tem culpa, mas eu é que escolho o que eu vou fazer com isso, né? A mesma coisa se alguém vai lá, amassa um papel e atira para você, você que escolhe pegar esse papel ou simplesmente deixar ele passar e não dar bola, né? Um exemplo. Então, mas como passar isso para as crianças, né? Então, teve um período ali que o Ernesto estava passando por algumas questões que as crianças estavam tirando ele, né? Algumas coisas da personalidade dele, e ele estava se sentindo mal com isso. Então eu pensei, bom, crianças, adultos, amigos, escola sempre vai existir. E se isso chega até mim, ou chegou até ele, é um aprendizado. Não tem como eu dizer, ai, culpar os outros ou as crianças. Eu tenho que me preparar e preparar ele, por exemplo, as crianças, para enfrentar isso da melhor forma possível, que a gente chama de inteligência emocional, que, na minha opinião, é o que deveria muito ser trabalhado nas escolas. Então eu cheguei para ele e disse assim: filho, vamos ali na frente do espelho. Coloquei ele na frente do espelho. Eu disse: agora você diz aí algumas coisas, sei lá, nada legais, né? Põe para fora algumas coisas, ou imagina que você tá falando algo ruim ou que você tá xingando alguém. Só usa a tua imaginação. Eu disse: ok. Quem que você tá vendo no espelho? Eu, mãe. Para quem que você falou essas coisas? Para outra pessoa? Não, mãe, para mim mesmo. Pois é, eu disse para ele. Então, quando você se deparar com uma situação que os outros vão estar falando coisas que não são legais para você e isso vai te machucar ou que você não vai gostar, eu disse para ele não dar bola. Deixa entrar num vídeo sem no outro. Você tem que saber quem você é, porque essa pessoa está falando dela, não é? Lembra do espelho? Você não falou para você mesmo? Então, às vezes, as pessoas não estão bem dentro delas, às vezes, elas estão passando por alguma dificuldade em casa, às vezes, elas estão tristes, às vezes. Aí, elas põem para fora aquilo que está dentro e para atingir o outro, para quem sabe se sentir um pouco melhor. E tá tudo bem, né? Eu disse para ele: tu que tem que fazer essa leitura, que é que você é o espelho, né? Eu usei um exemplo lúdico, mas eu nunca imaginei que ele ia interiorizar isso de tal forma e que ele iria absorver e entender isso tão bem, né? Porque um tempo depois ele chegou em casa e me disse: mãe, hoje na escola aconteceu o seguinte, fulana falou isso para mim, mas eu não dei bola, mãe, porque ela estava falando dela mesmo, né? Não estava falando para mim, eu era só o espelho. Eu disse: isso aí, filho, você aprendeu. Passou mais um tempo, aí ele fez um desenho. Gente, ele fez um desenho, né? Estão vendo o desenho? Só que o que ele escreveu aqui, ele escreveu em caneta rosa neon, então acho que no vídeo não vai aparecer, mas eu vou ler para vocês.
Se a pessoa, ele escreveu aqui, sozinho, eu nem sabia que ele tá fazendo esse desenho. Se a pessoa falar para você, você é feio, ela está falando para si mesma. Aí ele botou o nome Ernesto e fez uma assinatura dele. Então, assim, eu até vou tentar tirar uma foto, quem sabe publicar junto com o vídeo. Então, assim, não é porque é o Ernesto ou por ele estar meu filho. Aonde eu quero chegar é que as crianças absorvem tudo, principalmente até os 7, 8 anos, sem filtro. Então, os pais têm o poder e a escola e quem está ao redor, perto dessas crianças, da convivência com elas, de instalar nelas crenças. E as crenças, elas podem ser positivas ou negativas. Então, tudo que a criança não só ouvir, mas tudo que ela vivenciar, tudo que ela assiste, tudo que ela lê, tudo que ela sente, tudo que ela vive nesse período, ela leva para a vida adulta. Então, nós pais temos que cuidar muito, porque a gente está o tempo todo instalando nas crianças verdades, né? E instalando nelas crenças. A gente estando consciente e ciente disso ou não, e querendo ou não, né? O nosso exemplo, enfim. Então, assim, volto a dizer, eu não sou perfeita, eu não sou uma mãe perfeita. Eu devo e sei que devo ter instalado crenças assim que a gente vem carregando já e minhas que na vida adulta ele vai ter que trabalhar e tá tudo certo, mas na medida do possível, se a gente pode estar consciente, estudar, ir atrás de informações para tentar da melhor forma possível auxiliar essas crianças que são o nosso futuro, a gente está fazendo um bem enorme à humanidade, né? Então, esse foi só um exemplo que eu citei de como a gente pode estar trabalhando as emoções com as crianças de uma forma prática, lúdica, que elas compreendam, porque elas são muito inteligentes, elas entendem. A gente só precisa sentar, conversar, dialogar, explicar, né? Da melhor forma possível. Então, eu poderia ter ido lá conversar, brigar, não ia resolver, porque se ele estava passando por esse processo lá na frente, em um outro momento, ele ia passar por isso de novo. Então a gente tem que se preparar, se autoconhecer, preparar as crianças para enfrentar essas situações, que elas vão existir. A diferença está em como eu lido com aquilo que acontece comigo. E a gente vem uma vida toda aprendendo isso, cai, levanta, aprende, né? O erro, ele não existe, existem experiências, existem aprendizados, né? Que a gente não é linear, né? A gente vai aprendendo, sobe, desce, e a vida é isso, né? Quando a gente cai, ter ferramentas, ter auxílio em busca, se não consegue sozinho, de sair da situação onde está e melhorar, né? Conseguir, se não, que nem eu digo, se não conseguir sozinho, pede ajuda, grupo de apoio, terapeutas, enfim, né? Psicólogos, uma gama de profissionais que aquele que você se sente mais adequado, tá bom? Se alguém precisar dos meus serviços, sou terapeuta, atuo em várias linhas, né? E qualquer coisa é só chamar. Um abraço, acho que eu já me delonguei, mas eu queria mesmo era compartilhar essa experiência do espelho, de como isso auxiliou o Ernesto a enfrentar essa questão, não sei se eu digo bullying, mas essa questão do que os outros falam pra gente, e a gente acaba às vezes se identificando conforme o que a gente também tem dentro e levando ao pé da letra em vez de saber separar o que é meu e o que é do outro, né? Então, um abraço e um beijo no coração de cada um.